Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sintomas psicóticos. Você já ouviu algumas pessoas falando assim: nossa, o fulano teve um surto, nossa, aquela pessoa surtou. Você já parou para pensar o que isso significa? Assim, muita gente usa essa expressão, mas é muito importante a gente saber o que isso significa. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Então, os sintomas psicóticos, eles estão diretamente ligados com o rompimento da realidade. As pessoas vivenciam um pensamento desorganizado, ela não diferencia muito o mundo real do imaginário, ela não entende a situação que ela está vivendo, porque, na verdade, pessoas que têm um sintoma psicótico, ela vivencia delírio e alucinação. O que é o delírio? Ela rompe com a realidade e aí ela cria coisas na cabeça dela. Então, a partir do momento que ela está criando aquilo na cabeça dela, aquilo é verdade. Então, ela não consegue muito bem compreender porque que as pessoas não estão concordando com ela. E a alucinação, ela tem a ver com você enxergar, escutar, sentir coisas que ninguém mais está vendo, escutando e sentindo. Então, de novo, você está num universo dentro de você. Então, quando as pessoas surtam e estão vivenciando um sintoma psicótico, um episódio psicótico, elas não têm ideia de que elas estão doentes. Então, a partir desses sintomas, a pessoa que está vivenciando o surto, ela pode se tornar agressivo, agitado, isolado. Por quê? Ela se sente perseguida. Ela acha que as pessoas estão olhando para ela, ela acha que as pessoas estão desconfiando dela, ela acha que as pessoas farão mal a ela. Muitas vezes elas ficam sem comer porque elas acreditam que a comida está envenenada. Então, assim, para quem está vivendo isso, é uma situação e uma sensação muito real e muito intensa. Pode, inclusive, ter episódios de violência, porque, assim, se essa pessoa está dentro do universo dela, criando a realidade paralela dela, e ela acha que aquela pessoa está ameaçando a vida dela, ela pode sim ir lá e ter um ato de violência, quando na verdade é uma pessoa que nunca fez isso na vida. É importante dizer que, assim, várias doenças podem desencadear um surto psicótico, tá? As doenças mentais, como esquizofrenia, bipolaridade, depressão, os usos de substâncias, então drogas, quando o paciente está intoxicado pela substância, quando se retira uma determinada droga do organismo da pessoa, e eu não estou falando só de drogas ilícitas como cocaína, maconha, êxtase, nada disso. Eu também estou falando de drogas de medicação, tá? Doenças orgânicas também podem causar um surto psicótico, como intoxicação, desidratação, doenças que deterioram o cérebro, demências, acidentes vasculares cerebrais ou hemorrágicos, falta de açúcar no organismo, infecções pós-operatório. É muito comum os pacientes idosos que estão vivendo algum quadro de infecção a apresentarem um quadro de confusão e os familiares ficam muito assustados, tá? Então, assim, pessoas com personalidades muito sensíveis e que sofreram traumas muito brutais, elas podem desencadear um quadro de surto psicótico. E é importante dizer, gente, existe hoje um sintoma chamado sintoma psicótico subclínico, que é vivenciado por pacientes que têm um uso contínuo de maconha, tá? Durante o uso, quando param, os sintomas podem persistirem, eles desencadeiam sintoma de paranoia, de se sentirem paranoides, eles acham que eles se sentem ameaçados, perseguidos, alucinações. Então, assim, se você atende um dependente químico ou um usuário de maconha que se autodenomina não sendo um dependente químico, tá? Fica atento, liga o radar, porque esses pacientes, eles podem apresentar esses sintomas subclínicos, mesmo depois do uso da maconha. Quanto tempo dura um surto psicótico? Depende, tá? Se o estresse ele é muito grande, ele pode durar algumas horas. Se se trata de uma questão medicamentosa,
precisa ter uma desintoxicação daquela medicação no organismo. Se envolve um quadro de um transtorno mental, como uma esquizofrenia, como uma depressão, um surto de bipolaridade, ele precisa ser administrado com a medicação psiquiátrica e está muito perto desse paciente quando ele está num quadro psicótico, porque ele pode se machucar, tá? Então, assim, familiares, profissionais da área da saúde, orienta a família, tira a faca, tira a medicação, não deixe essa pessoa sozinha até ela voltar para a realidade, tá? Teve um surto, nunca mais teve, tem que tomar medicação? Tem que ficar de olho, porque a partir do momento que você teve um surto, a tua chance de ter outros surtos psicóticos, ela é maior do que quem nunca teve um surto psicótico, tá? Então fica atento, pode ter sido um episódio único na tua vida, em função de alguma medicação, algum uso de droga, a questão assim de muito uso de álcool, tá? Alcoólatras podem sim desencadear sintomas psicóticos de alucinação, ver coisas, sentir coisas, se sentir sensação de perseguição, de que aquela pessoa está falando dela. Então, assim, vamos ficar atento, né? É uma realidade paralela àquela que todos nós vemos aqui. Então, essa pessoa ela precisa de ajuda. Tá? E geralmente, quando está vinculado a quadros de transtornos mentais, como esquizofrenia, bipolaridade e depressão, precisa do acompanhamento psiquiátrico. O que a gente tem que fazer se um familiar, um paciente estiver num surto psicótico? Gente, não confronta, acolhe, aguarda, entra no surto, conversa com a pessoa, como se aquela realmente tivesse um rato ali, vamos tirar o rato, né? Aquela comida está envenenada, vamos fazer outra comida, vamos junto fazer outra comida. Então, assim, não adianta bater de frente, porque ele realmente quebrou, ele desconectou da realidade, ele foi para um universo à parte, tá? Porque talvez aqui tivesse muito para ele, né? São pessoas mais fragilizadas. E aí, o que você achou do conteúdo? Muitas vezes se fala que o sintoma psicótico ele acomete somente pacientes esquizofrênicos e não é verdade, tá? Então, qualquer um de nós pode ter um surto psicótico a qualquer momento, usando alguma substância, tendo alguma infecção. Então, acho que é importante os familiares saberem e você, profissional da saúde, saber também, até para orientar teu paciente. Curte, reencaminhe, comente, vou responder os comentários com muito carinho. Te vejo no próximo vídeo.